Não sei se algum dos senhores vereadores quer fazer alguma intervenção. Senhor vereador Francisco Queiroz. Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, senhores e senhores que nos possam estar a escutar, queria começar por dizer que, no essencial, o vereador da CDU revê-se no que aqui está. Com exceções que me parecem, apesar de tudo, claramente substanciais. Eu, se calhar, se me permitir, que possa dispor aqui de 1 minuto e meio, lia a minha posição, a nossa posição da CDU sobre o que aqui está e depois faço uma pequena achega, um pequeno comentário à proposta de moção, que nos foi apresentada há uns escassos minutos e, portanto, obviamente, lia 2 vezes, mas ainda assim há nela coisas com as quais discordo totalmente. Então, se me permite, eu diria paz sim, guerra não, não é? E diria que se vive no leste da Europa, e esta será depois a minha declaração de voto, na Ucrânia uma dramática situação de guerra. Uma guerra que urge parar imediatamente, que nunca devia ter começado e que a CDU, o PCP, condena com total veemência. Condenamos a intervenção militar da Rússia na Ucrânia e eu vou repetir, para que se alguém tiver dúvidas, a CDU, o PCP, o vereador Francisco Queiroz condena veementemente a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Aliás, nem podia ser possível outro tipo de posição. Estes acontecimentos, com trágicas consequências, comportam sérios perigos e importantes repercussões por todo o mundo, para a paz mundial e, no limite, que esperemos bem que seja travado a tempo, para a sobrevivência da humanidade. Sejamos claros. A guerra da Ucrânia não começou, porém, em finais de julho, do mês passado, de fevereiro. E por isso condenamos todo um caminho de ingerência, de violência, de confrontação, o golpe de Estado de 2014, promovido pelo Estados Unidos na Ucrânia, e é bom consultar, se calhar, as páginas do Departamento de Estado americano, é bom talvez ver o que é que fez a senhora Subsecretária de Estado americana na altura, quando se deslocou a Maidan. Aqui instaurou um poder xenófobo e belicista, e recente intervenção, e condenamos, e repito, a recente intervenção militar na Rússia, da Rússia pela Ucrânia e a intensificação desta escalada belicista da Rússia, dos Estados Unidos, da NATO e da própria União Europeia, nomeadamente na declaração que foi aprovada há alguns dias, que mais não é que um manifesto, na nossa perspectiva, um manifesto de guerra. Condenamos a violação, como ali está escrito no primeiro parágrafo, com o qual quase me identifico na íntegra, a violação da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia, princípios que o PCP sempre defendeu e continua em coerência e totalmente a defender. E por isso eu diria que o primeiro parágrafo, tirando onde diz que invadiu um país democrático, há 3 semanas atrás, se consultássemos as informações, as declarações da NATO, de vários serviços secretos, democrático era muito pouco, porque um país onde 8 milhões de pessoas não têm direito a voto, onde há partidos que são proibidos, onde andam à solta movimentos como o Svoboda, como o Batalhão Azov, que há poucos dias apareceu na televisão, faz parte do exército ucraniano com a cruz suástica, etc, etc. Do lado de lá também há situações desse género, sem dúvida alguma. Condenamos essa violação. E o posicionamento do PCP é ditado, como sempre foi, pela defesa da paz, pela solidariedade com os povos que sofrem a violência e as consequências da guerra. E tem sido assim na Palestina, onde hoje morreram pessoas, na Síria, no Iraque, onde morreram nas 2 guerras do Golfo mais de meio milhão de crianças, na Líbia, na Jugoslávia, no Afeganistão, enfim, em todas estas guerras. Não são umas melhores que as outras, não. Nunca ouviram o PCP dizer isso, ouviram sempre o PCP dizer que condenam todas estas guerras, que são guerras, a guerra em si é condenável e desde o início do século XX já morreram milhões de pessoas, na própria Europa, porque só na guerra da Jugoslávia, que não foi assim há tantos anos como isso, morreram 140 mil pessoas, segundo alguns dados, e mais uma vez formos verificar, alguns são da NATO. É por nunca abdicar destes princípios que há muito alertamos para os sérios perigos que representam o perigo que contínuo alargamento da NATO para o leste da Europa, de provocatórias manobras e instalação de cada vez mais forças e meios militares junto às fronteiras da Rússia, de abandono de importantes tratados de armamento, de rejeição de propostas visando a paz e a segurança na Europa e, inclusivamente, a forma como foram tratados ou maltratados os acordos de Minsk, assinados em 2015, e onde a Europa tinha a obrigação
a obrigação de controlar o cumprimento desses acordos. A guerra não serve os ucranianos, não serve os russos, estes dois serão as principais vítimas, porque uns e outros estão a morrer, porque também morrem os soldados russos, tampouco os restantes povos europeus. Serve sim os que lucram com os negócios da guerra e tudo fazem para vender armas em larga escala, para se aproveitar económica e militarmente de uma guerra a milhares de quilómetros das suas fronteiras. E bem sabemos quanto o complexo militar, nomeadamente os Estados Unidos, é a grande força militar, esfrega as mãos sempre que há uma guerra. E também sabemos que é que, no fim, vai reconstruir o território que vai ficar devastado e as economias que vão ficar devastadas. São sempre os mesmos. É urgente a mobilização e a ação pela paz e não para a escalada da guerra. É urgente parar a política de instigação ao confronto, que só levará ao agravamento do conflito, à perda de mais vidas humanas, a maior sofrimento. São necessárias, estou a caminhar para o fim, Sr. Presidente, iniciativas que contribuam para a desescalada do conflito na Ucrânia, para cessar fogo e para um processo de diálogo com vista a uma solução negociada para o conflito, às respostas aos problemas de segurança coletiva e do desarmamento na Europa, ao cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia no interesse da paz e cooperação. Há três desfechos possíveis desta guerra. Ou a Rússia destrói e tem meios para o fazer a Ucrânia, e seria algo trágico, horrível. Todos nós não queremos que aconteça. A NATO intervém nesta guerra e será algo trágico, porque provavelmente não haverá mais reuniões de Câmara, não é? Poderá acontecer, chegarmos a esse ponto. Creio que a loucura humana não o permitirá, que cheguemos a esse patamar. Mas esse patamar, teoricamente, é possível. Também não queremos. E há uma terceira solução. Por acaso, o perigoso comunista Papa Francisco e outros perigosos comunistas, como alguns militares que têm aparecido na televisão, têm vindo a alertar, é que só há um caminho, aliás, a história ensina-nos, só há um caminho possível, que é o da negociação. E não é aquela negociação que está à vista, às vezes, quando se encontram. Basta recordar a história, aquilo que aconteceu em 1962, quando o Khrushchev, o presidente da União Soviética, por acaso era ucraniano, mas isso é um à parte, colocou mísseis em Cuba. Aliás, coisa que Fidel Castro nunca perdoaria, nunca perdoou a Khrushchev e a União Soviética. Quando esses mísseis foram colocados em Cuba, ali a 100 km dos Estados Unidos, ou 100 e tal km dos Estados Unidos, o que é que aconteceu? E bem, os Estados Unidos não aceitaram. E o que aconteceu a seguir? E bem, houve uma negociação secreta, por acaso, com alguns mediadores, eventualmente, e os Estados Unidos acabaram por retirar os mísseis de Cuba os russos, os soviéticos, na altura, retiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia. Para terminar, portanto, o PCP esteve sempre ao lado da paz, não da guerra. Nós, como comunistas, condenamos a guerra. Volto a referir, para quem não ouviu bem, condenamos veementemente a intervenção do Sr. Putin, que de comunista não tem nada. É só mesmo a ignorância é que pode achar que tem alguma coisa de comunista, quando estamos a falar de alguém que é um dos principais responsáveis pelo fim da União Soviética. Condenamos essa gente. Não caricaturem a posição do PCP, que sem equívocos e ao contrário de outros, condena todo este caminho de ingerência, violência e confrontação. O PCP tem, aliás, um património inigualável na luta pela paz. E como temos afirmado, volto a repetir, este senhor Putin nada tem a ver com aquilo que são as posições dos comunistas aqui e em toda a parte. Ainda hoje, comunistas foram presos por participar em manifestações contra a guerra na Rússia e comunistas foram presos na Ucrânia, aliás, onde o Partido Comunista há muito tempo que é proibido, e que há muitos anos, pelo menos desde 2014, atua na clandestinidade. Em nome da guerra está em curso também, e eu gostaria de frisar isto muito bem, uma campanha de intolerância, difusão de ódio fascista, criminalização do pensamento e toda e qualquer opinião que questiona a ditadura do pensamento único, de instituição de censura e de vergonhosa mentira. Um caldo de cultura antidemocrático e persecutório com uma forte componente anticomunista. E são as faces mais visíveis dessa ofensiva, que é feita em confronto com todos e quaisquer princípios éticos e democráticos e a própria Constituição. E enganam-se aqueles que pensam que neste momento alguma dessa guerra mediática feita com base na mentira, com base em supostas declarações que não existiram nunca, que só atinge os comunistas. Porque a história também nos ensina que atinge os democratas todos a seguir.
É da maior importância o reforço da luta contra o fascismo e a guerra, contra a escalada de confrontação, contra agressões e ingerências do imperialismo, contra o alargamento da NATO e pela sua dissolução, contra a militarização da União Europeia, pelo fim das sanções e dos bloqueios, pela paz e o desarmamento. Portanto, claramente, condenamos a intervenção, disse pela quinta vez, a intervenção da Rússia de Putin na Ucrânia, condenamos a guerra e a escalada de guerra e afirmamos que só a paz é possível. Quanto a esta moção em concreto, duas notas. Desde logo, o primeiro parágrafo, no essencial, estaria de acordo em chamar ao regime ucraniano um regime democrático. Aliás, dificilmente, eu diria que o Departamento de Estado americano ou a NATO chamariam há uns dias atrás. Só que as guerras têm estas coisas. E o direito internacional tem esta coisa, que como os nossos amigos hoje são uns, amanhã são outros, enfim, às vezes escondemos parte das questões. Uma outra questão fundamental, portanto, esta moção não dá conta de toda a história daquilo que é esta agressão. Obviamente, neste momento, o Sr. Putin é o principal responsável, neste momento, nesta fase da guerra, numa guerra que começou em 2014 e que antes desta fase de fevereiro matou 15 mil pessoas, 14 mil, 13 mil, também não é mais mil, menos mil, que torna a coisa bárbara, que foi aquilo